Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Microsoft Word Online 365, feita em parceria com o professor Alessandro Trovato, que na última aula deu continuidade ao assunto sobre o que não vamos encontrar no Microsoft Word Online. E na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre o botão Backstage, ou também conhecido como a guia arquivo, menu arquivo. Bom pessoal, antes de mais nada, muito obrigado Alessandro Trovato pela participação nesse curso, pelo convite que você me fez para esse projeto. Fico muito feliz em poder gravar esses conteúdos com você, meu amigo. Para mim é uma grande honra. E também a todos vocês aqui do canal que estão assistindo esse conteúdo, que estão compartilhando. Quero agradecer a vocês pelo apoio que tem dado ao projeto, tanto a mim quanto ao professor Alessandro Trovato. Se não fosse por vocês, a gente não estaria criando conteúdos como esse aqui no canal. Bom, então eu quero comentar com vocês algumas coisas interessantes, né, sobre a evolução do Microsoft Word. Quem lembra, por exemplo, lá da versão lá do Word, do Excel, do PowerPoint de 2003, né, que eram tudo menus, né, menu arquivo, menu editar, menu exibir, era aquele tanto de menu. Você ainda lembra disso? Você ainda utiliza esse tipo de versão? Eu confesso que eu já não lembro mais dessas versões, que faz muitos anos que eu não as utilizo. A primeira versão do Office que eu utilizei, né, profissionalmente, foi a versão 97, e ela já tinha aqueles menus que duraram até a versão 2003, mas depois, em 2007, houve uma grande mudança, que foi a implementação de guias, como essa que você está vendo aqui, ó, guia página inicial, guia inserir, layout de página, referências e muitas outras. Essas guias também trouxeram uma outra mudança que mexeu bastante com os usuários. Eu lembro muito bem disso como professor, que foi uma pequena mudança para a Microsoft que na verdade impactou muitos usuários, que foi a saída do menu arquivo. O pessoal tirou o menu arquivo, que era um dos menus mais importantes para os usuários, porque era onde o usuário clicava para salvar, era onde o usuário clicava para imprimir, era onde o usuário abria novos arquivos, fechava, enfim, era onde o usuário fazia todos os procedimentos dele. Mas veja bem, não é que o recurso deixou de existir. A Microsoft tirou o menu arquivo, mas colocou no lugar um botão do Office, né, que parecia muito com aquele botãozinho do Windows, do menu iniciar, aquele redondinho, né? Então a Microsoft botou um botão do Office, né, lá no alto da guia, no lugar do menu arquivo, e naquele botão do Office você tinha as opções de salvar, você tinha a opção de abrir, fechar, você podia fazer tudo da mesma forma que você fazia no menu arquivo. Mas muitas pessoas não gostaram dessa mudança, teve uma série de críticas a essa mudança, e muitos usuários sentiram dificuldades com a mudança, porque estavam acostumados com o menu arquivo, e depois, na versão 2010 em diante, o menu arquivo retorna, né, ele retorna com a característica diferente das demais guias aqui. Quando você clica numa guia, você observa que dentro daquela guia existe uma série de botões que são agrupados, né, de acordo com várias pastinhas que nós temos aqui, e esses botões eles têm finalidades relacionadas ao nome daquela guia. Por exemplo, na página inicial, nós temos os recursos mais utilizados no programa. Na guia inserir, você tem uma série de objetos que devem ser inseridos no documento, como por exemplo símbolos, emoji, cabeçalho, rodapé, você pode inserir imagens, tudo que você vai inserir está na guia inserir. Já na guia arquivo você tem o comportamento de um menu, que é diferente de você abrir uma paleta cheia de ferramentas. Você expande um menu aqui como você está vendo. Isso acontece desde a versão 2010, quando ela retorna então ao Office, né? Ela retorna tanto no Word, no Excel quanto no PowerPoint, e aí você tem uma série de ferramentas. Esse retorno do menu arquivo, ele foi sendo aperfeiçoado de versão em versão, ele vai trazendo pequenas modificações. É claro que sempre tem a base, né? Os recursos como novo, abrir, salvar como, ele sempre tem. Agora olha uma coisa interessante, eu vou abrir aqui para você ter uma ideia o Word 365 do meu computador, e quando eu venho aqui no menu arquivo, né, você vê aqui que tem uma série de opções aqui, né, como por exemplo página inicial, onde ele traz aqui algo muito parecido com o que você vê lá no Office Online, lá no Word Online, quando você tem aqui ó, recentes, fixos, compartilhados, você vê que você também tem esses recursos aqui. Você tem os modelos, como você também tem aqui, isso é bem interessante, dentro do Word, e depois você tem as opções novo, abrir, e aí você tem informações, salvar e salvar como. Observe que o salvar você não tem aqui no Word Online, você tem o salvar como. O salvar ele não tem aqui porque o documento ele é salvo automaticamente, então não há necessidade de ter um botão salvar, que ele já vai estar salvando o arquivo automaticamente. A única coisa que você precisa é o salvar como, para você salvar uma cópia, para você renomear o arquivo, para você baixar uma cópia, baixar como PDF, baixar como ODT, que seria aquelas versões do arquivo, para você utilizar, por exemplo, aqueles programas do LibreOffice, né, o Writer. Então você teria essas opções aqui, tá? Ele até fala aqui, ó, onde está o botão salvar? Não há botão salvar porque estamos salvando automaticamente seu documento. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, imprimir, compartilhar, exportar, transformar e fechar, enquanto aqui no menu arquivo a gente tem apenas
transformar, imprimir, compartilhar e sobre. Onde no sobre você tem aqui termos de uso, você tem aqui avisos de terceiro, você tem questões sobre privacidades, você tem o ID da sessão, né? O que é um ID da sessão? Toda vez que você logar, ele vai gerar um ID para você daquela sessão que você está conectado, né? A versão aqui também, né, que está rodando esse programa aqui na nuvem, vamos dizer assim. E aqui a gente tem a opção de compartilhar com mais pessoas, podemos aqui imprimir, transformar isso tudo numa página da web e, como eu disse, salvar esse conteúdo. Aqui na versão do meu computador, na versão desktop, além de ter as versões que a gente viu lá no online também, você tem aqui o botão salvar, que você pode escolher ou não se você vai salvar automaticamente. Você tem a opção de imprimir o arquivo, por exemplo, você pode vir aqui, ó, imprimir, você pode gerar um PDF, você pode compartilhar da mesma forma que você faz lá na versão do online, e você ainda tem algumas opções interessantes, como exportar, você pode gerar um PDF a partir disso, você pode transformar em uma página web, você pode fechar o documento, e você pode ter informações de conta, né, que você consegue ver, por exemplo, quem que é o dono da conta, você pode trocar de conta, você pode sair da conta, você pode mudar aqui o visual da tela de fundo do Office, a imagem que está no fundo, se vai ser colorido, se vai ser cinza escuro, você pode mudar o tema do Office, né? Você pode adicionar serviços conectados ao Office aqui também, você pode configurar as opções de atualização, por exemplo aqui, ó, se você quer atualizar o Office agora, se você vai desabilitar as atualizações, você pode configurar tudo isso aqui, você pode entrar para o programa do Office Insider, onde você vai receber atualizações em primeira mão. Tá? E você pode ver aqui informações sobre o Word, ver novidades e tudo mais. Você pode gerenciar sua conta e até mesmo alterar sua licença se você quer fazer um upgrade, né, para uma outra versão do programa. Então olha só, aqui a gente consegue ver as diferenças, né, entre a versão online e a versão desktop. E no menu arquivo aqui da versão online você tem basicamente as informações que você precisa utilizar mais. Que são, por exemplo, você pode inclusive abrir um documento que está aqui na versão online, você pode abrir ele na versão desktop, se você tiver instalado no seu computador. Então você de repente fala assim, nossa, está faltando um recurso aqui na online, né? Então, quando você estava na aula anterior, tanto na minha como do Trovato, de repente você estava falando assim, nossa, e quando eu estiver no online e estiver precisando de usar algum recurso que não tem lá? Você pode estar levando o arquivo também para a versão desktop, se tiver uma versão do Word instalada na máquina. Ele abre a versão desktop e você continua a edição do arquivo, que é muito bom, né? Você pode ter aqui os históricos de versões, você exibe quais foram as mudanças que aconteceram no documento. Aqui, no botão novo, você consegue gerar novos modelos, você pode gerar um documento em branco, você pode abrir, por exemplo, também para o Natal, você pode abrir um cartão de Natal, você pode criar um folheto, você pode fazer um panfleto, tudo isso aqui na opção novo. Olha só, vou abrir um panfleto aqui. Ele começa a carregar. E olha só, tem uma nova seção aqui, né, para esse arquivo. E tá aqui, ó. Então ele gera para mim um panfleto, tudo que eu preciso fazer é editar esse documento aqui. Tudo isso na opção novo aqui, né, do arquivo. E além disso eu posso abrir, né, se eu tiver um documento salvo, eu posso estar abrindo esse arquivo aqui, tá ok? Posso salvar ele aqui, ó, salvar como uma cópia online. Olha só, aqui você pode dar o nome, você pode definir em qual pasta que você vai salvar, tá? Você pode também transformar esse arquivo aqui numa página da web. Ah, Cláudio, eu quero criar uma página da web, mas não sei programar e tudo mais. Você pode montar seu texto no Word e depois gerar uma página web a partir disso, tá bom? Você pode imprimir, como eu disse anteriormente, né? Você pode imprimir esse documento, vai depender aí se você tem uma impressora instalada no seu computador ou se você tem plugins que geram esse arquivo como PDF na impressão. E compartilhar, que é um recurso que nós vamos estar ensinando nas próximas aulas, né? Eu e o professor Alessandro Trovato vamos fazer uma aula em parceria aí, onde eu compartilho um arquivo com ele e nós dois vamos editar esse arquivo juntos, tá? Temos aqui a opção de inserir esse documento num blog. Então, se você tem um blog e você quer inserir o que você fez no Word no blog, você tem essa opção aqui, ó. Quando você clicar aqui, ele vai te dar o iframe. O que é o iframe? O iframe é um código HTML que é como se fosse um quadro, né? É um quadro que você pode pegar como se fosse um bloco, um pedaço, e aí você vai e cola lá no seu site, lá na sua página. E aí você tem o que você fez aqui dentro de um bloco, lá de um quadro, que vai ter uma barra de rolagem que você pode navegar. E aí você pode definir o tamanho desse quadro, ó. Você pode definir aqui a largura dele, a altura, e você pode levar isso lá para o documento, como eu disse, né? Você tem uma série de configurações aqui, tudo que você tiver colocado, ele vai colocar lá. Por exemplo, vou pegar esse daqui esse modelo pronto. Se você vir aqui no arquivo e vir aqui, ó, em compartilhar, inserir, olha só, ele está carregando aqui. Olha aqui, ó. Você vai ter a barra de rolagem para você navegar lá, ó. E aí você cola esse frame lá no seu blog. Você pode mudar a largura e a altura aqui, por exemplo, eu vou botar aqui, ó, 600 de largura por 300 de altura. E ele vai importar com esse formato. Ele já vem aqui, ó, e muda aqui, ó.
Aqui embaixo ele muda para 600 e para 300 conforme eu defini aqui. Legal, né? Tem algumas interações que você pode fazer também, ó, permitir que as pessoas imprimam o documento, permitir que as pessoas vejam o código inserido no documento, e você pode definir também qual página que você quer iniciar esse iframe, né? Isso é muito legal. Então, são algumas coisas que você tem aqui que você não tinha nas versões anteriores. Você não tinha como pegar, por exemplo, o seu documento do Word e colocar dentro de um iframe de um blog, né? Se você tem um blog, você não tinha como fazer isso. O que você tinha que fazer? Pegar o seu texto, né? Copiar ele tudo lá e colocar no blog. E às vezes você perdia toda a formatação, você perdia lá o negrito, itálico, e aí tinha que formatar tudo de novo, você tinha que fazer 2 vezes o mesmo trabalho. Agora, com o Word Online e com o Word 365 Desktop, você não precisa mais disso. Esse recurso também está disponível aqui, tá? A gente também consegue estar levando ele para web, tá ok? Então, por exemplo, se eu salvar esse arquivo aqui, ó, que está sem nome, eu vou vir aqui no menu arquivo, salvar como, eu vou vir aqui, ó, salvar como, e vou colocar o nome dele aqui, ó, panfleto. Salvei aqui, né? Salvando. Olha que legal, hein? Fecha, tá salvando aqui, vai recarregar a página. Se eu fechar aqui esse documento agora, e vim aqui no menu arquivo, vim aqui em abrir, ele não aparece para mim aqui, certo? Porque eu estou com esse documento aqui já aberto. Então eu vou vir aqui em mais, sobre o OneDrive, for Business, e aí eu tenho todos os arquivos aqui, ó, inclusive o panfleto que eu acabei de criar. Vou clicar sobre ele, e ele carrega para mim aqui, ó, o arquivo. Legal, né? Traz para mim todos os recursos que eu preciso dele aqui. Então aqui, ó, então tudo que você precisa para você estar utilizando o Word Online, você tem. Você pode gerar novos documentos, você pode abrir um documento que foi salvo, você pode salvar documentos, você pode transformar ele em páginas da web, tá? Vou até clicar aqui, ó, pra gente poder ver. Olha só que legal. Olha aqui a quantidade de opções que ele tem pra gente aqui, ó. E ele já te mostra como vai ficar na versão mobile e como vai ficar na versão desktop, né? O que é bem legal, olha só. Então, por exemplo, vou pegar esse daqui, ó, cinema. Pera, deixa eu pegar esse outro tema aqui, que tem uma imagem de fundo, achei legal. Vou pegar aqui e vou transformar ele aqui, ó. Olha só. Carregando. Aí ele abre o Sway, né, para poder fazer a publicação aqui. E tá aqui, ó. E aí eu simplesmente precisaria editar aqui, certo? Dentro do Sway. Além do menu arquivo, você tem aqui acima dele, né, a lista de serviços da Microsoft, onde você vê os programas que você tem aí dentro da sua licença, que é bem legal também. Certo, pessoal? Bom, então é isso. Acho que foi uma aula bem tranquila para vocês aí. Na próxima aula, o professor Alessandro Trovato vai falar sobre produtividade, se eu não me engano. E depois, na próxima aula, eu vou falar sobre fonte. Vou até verificar aqui, ó. Vamos abrir aqui. Log Alessandro Trovato, Word Online. Olha só. Vamos acompanhar a ementa do nosso curso aqui. Então, olha só, isso aqui a gente falou na aula anterior. Olha aqui, ó, comparação das versões, né? Botão Backspace, informações sobre conta de registro, pacote Office e recursos das opções do Word, né? Então, aqui na próxima aula, o professor Alessandro Trovato vai falar sobre teclas de atalho, teclas de movimentação, teclas de seleção, teclas de produtividade, seleção de texto em blocos e depois, na próxima aula, eu vou começar a falar com vocês sobre formatação. Uma aula que vai ser bem prática, uma aula que eu acredito que vocês vão gostar bastante, porque a gente vai utilizar muitos recursos de formatação de texto aqui para o seu documento. Combinado? Bom, pessoal, muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui. Nós nos vemos na próxima videoaula. Até lá!